Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Instagram e vai começar a continuar a live que a gente estava fazendo lá no YouTube, mas o YouTube não colaborou com a gente hoje. Então eu vou esperar aqui o pessoal entrar. A Sandra, deixa eu ver se o Marlon já entrou aqui, que é o nosso convidado. E a gente vai fazer por aqui mesmo. Só, Marlon, vê se você vai ter que me pedir para entrar na live, tá? Que daí eu aceito. Aí, Marlon, agora que você entrou, solicita aí. Vamos ver aqui. Para quem está entrando e não estava nos acompanhando lá no YouTube, né, nós estamos fazendo aqui uma live sobre os direitos da mulher com câncer de mama. Então, nós vamos continuar aqui, né? Estava até no início, né? Acho que estava começando ali, a gente falou um pouco sobre FGTS. E me conta agora, Marlon, o que é o tal do PIS/PASEP, que as mulheres também têm direito a saque, assim, e o que precisa ser feito? PIS/PASEP pode fazer o saque, também pelo próprio paciente, né? Ou pelo trabalhador que possui um dependente com câncer, né? Seria então o trabalhador, o titular, ou se tem um dependente com câncer. Mesma situação da FGTS, tá? Desde que na fase sintomática também da doença. PIS retirado na Caixa, o PASEP no Banco do Brasil, hoje está unificado, né? E a situação do atestado é aquela que nós falamos antes. Precisa daquele atestadinho que o médico faz com todos os detalhes, né? Como está o estado clínico atual, exames, e vai lá na Caixa ou entra em contato pelos telefones da Caixa para ver como que faz o agendamento, então, para você poder retirar, né? Adiantar o benefício, depende, tem determinadas datas, né? Conforme o mês de nascimento, enfim, mas depende a situação da paciente, ela consegue fazer esse adiantamento do saque. Entendi. E são recursos, pelo que eu entendi, que já estão lá disponíveis, né? Por exemplo. Recursos disponíveis, né? O FGTS, o PIS. O FGTS está sendo depositado todo mês, né? De repente você está lá 10, 15, mais anos trabalhando numa empresa, ele está lá todo mês, você nunca teve uma oportunidade legal, né? Para fazer a retirada. E nesse momento, então, de necessidade, ele está lá disponível. Além dele o dinheiro está sendo depositado mensalmente, ele fica corrigindo mensalmente. E o trabalhador consegue tirar um extrato, né, para saber qual é o valor que ele está lá e tudo mais. Muito bem. Uma outra dúvida que chegou aqui para a gente, agora eu não vou conseguir ver quem que mandou, mas é a respeito de auxílio-doença e para também as mulheres que estão assistindo a gente, qual que é a diferença entre auxílio-doença e se aposentar por causa da doença? São coisas que muitas vezes as mulheres confundem o que é uma coisa e o que é outra. Então, dá uma esclarecida para a gente quais são as diferenças dessas duas situações. Tá. O auxílio-doença é quando você é diagnosticado então, com a doença, se afasta do trabalho e está com uma incapacidade, digamos, provisória. Tá? Naquele momento você não consegue trabalhar. Então você consegue receber o auxílio-doença. Né? Tem o auxílio-doença, tem o acidentário, que se fala quando é um acidente de trabalho, e nesse caso não é um acidente de trabalho que sofreu, é doença, mas não é decorrente do trabalho, né? Então você se afasta pelo auxílio-doença. Depois do 15º dia, é o INSS que começa a pagar. Não tem um prazo definido, que muita gente pensa, mas até fala, né? Mas quanto tempo que eu fico afastado? Não tem prazo, nem poderia ter, né? Porque às vezes nem o médico consegue prever quanto tempo a pessoa vai ficar afastada, né? Vem um atestado, depois é necessário que continue. Então, faz esse primeiro afastamento, recebe o auxílio-doença e depende da evolução do quadro, se ficar constatado que a pessoa não consegue realmente retornar ao trabalho, aí sim pode ser aposentado por invalidez.
Então, Sim. seria uma invalidez definitiva, depois a gente fala, né? No começo, Uhum. então, quando é provisório, está naquele estágio de doença, quem sabe no tratamento, né, que está com dificuldade, em razão de quimioterapia, radioterapia e tudo mais, auxílio doença, no começo da doença mesmo, antes desse tratamento, mas não está bem por algum motivo. E aí sim, não consegue voltar, vem aposentadoria por invalidez. E qual que é o processo disso, assim? A paciente, no momento que ela adoece, a quem que ela recorre, digamos assim, para fazer esse auxílio? Primeira coisa seria, foi no médico, o médico atestou, chega no empregador e apresenta o atestado, né? Olha, descobri que eu tô com câncer de mama, tô precisando me tratar e tal. Depende da fase que está ali, aí vem esse atestado do médico, então vai ser afastada, e aí vai ser afastada e vai ficar recebendo pelo INSS. Os primeiros 15 dias é o afastamento normal da empresa, e depois disso o afastamento pelo INSS. Durante esse afastamento que você vai levar essa documentação, atestado, exames e tudo mais, e se submeter àquela perícia do INSS para ver se fica com o auxílio doença por mais tempo, né? Por tempo Sim. necessário, de repente, do tratamento. Geralmente é assim, você fica com esse auxílio doença enquanto está fazendo o tratamento, enquanto está no processo ali, e aí, quando estiver no final do tratamento, que vai conseguir ver realmente se vai terminar o auxílio doença, vai cessar, e você vai, então, se aposentar por invalidez se continuar, né, se o efeito for Uhum. indesejado, for maior do que aquilo. Se não, quando terminou o tratamento, ó, tô bem, acaba o auxílio doença e volta para o trabalho. Sim. Uma outra Mas dúvida ah, Não, desculpa, pode é continuar. sobre isso mesmo, a perícia. Uhum. Muitas pacientes confundem, né, a questão do médico assistente da doença e aquele que determina se ela é incapaz ou não, que é o perito, né? Uhum. É claro que nós fazemos todo o relatório necessário e informamos ao médico perito, né, a situação atual, mas a decisão final cabe ao médico perito do INSS se aquela doença está incapacitando ela para o trabalho ou não. É isso mesmo assim que acontece? Exatamente. Principalmente nessa parte administrativa, que seria direto com o INSS, é assim. Depois, o que vai ajudar muito esses laudos e até essa recomendação do médico assistente é se necessitar da demanda judicial, né? Porque aí você tem uma Hum, outra opinião, e você tem uma opinião de quem estava te acompanhando já desde que você começou a passar por todo esse processo. Não é sim, que lá o juiz também vai dizer, não, tá certo o teu médico, assistente, mas tem uma outra opinião de alguém que está acompanhando desde sempre. Aí você vai apresentar todos os laudos que você tem, o INSS vem com a negativa, e aí pode o juiz determinar uma perícia, se entender necessário. tá. Isso é o caso. Deixa eu ver se eu consigo. Agora o computador ligou de novo, mas eu não vou voltar lá. Vamos ficar aqui é só para ler a pergunta que foi passada aqui. É, ela pergunta o seguinte: ela disse que fez cirurgia, fez tratamento, né? E a perícia para ela aposentar por invalidez, ela disse que não consegue. Deixa eu até ver o nome dela aqui. Ela colocou a Silveli, que mandou a mensagem pelo Facebook. Ela diz o seguinte, ó. Passei por duas perícias médicas. As duas me negaram. Fiz mastectomia e agora ela tem outros problemas de saúde, artroses e tudo mais que impossibilitam. Ela tem laudos de todos os médicos que ela passou, mas ela ainda não consegue sair de casa, muitas vezes por causa das dores que ela sente, né? Então, Uhum. ela pode recorrer dessa perícia do INSS e entrar, então, na justiça pedindo uma nova avaliação, talvez, né? Pode. Inclusive, eu li essa mensagem dela, ela colocou duas vezes no INSS, negou, e daí ela colocou, entre parênteses, EJF, é isso? É. EJF, provavelmente Justiça Federal. Então, provável que ela já tenha ingressado com ação na Justiça, tá? No Hum, INSS, assim, comprova que é uma neoplasia maligna, né? Primeiro, me parece que o que ela pleiteou de início foi o auxílio-doença.
né? Ela fez aí a mastectomia e tudo mais, foi o auxílio-doença. Então, ela comprovou que que é portadora da neoplasia maligna, aí teria que comprovar a incapacidade para o trabalho. Inclusive para o auxílio-doença. Mesmo que seja essa incapacidade temporária, para que o INSS comece a pagar o auxílio-doença, ela tem que comprovar de qualquer forma que está incapacitada. O que pode ter acontecido é o perito do INSS dizer, não, você não está incapacitado. Porque, como ela disse que foi nas perícias que negaram, é provável que tenha sido isso. Né? A gente não tem o histórico, não tem o processo para poder ver. Quando chega aí para a perícia, provavelmente o problema não é... Eu vi agora há pouco passou um comentário aqui, faz 5 anos que eu não estou contribuindo, se eu posso pleitear. Infelizmente não, porque você tem que ter a condição de segurado. No caso da Silveli, provavelmente a condição de segurado ela tem. Condição de segurada você tem que ter feito contribuições para o INSS. No caso do câncer, não tem um período de carência, né? Não precisa ter tantas contribuições. Tem alguns casos, alguns tipos de auxílio, você tem que ter 180 contribuições ou 180 meses, outros 120 meses. No caso do câncer, não. Então, assim, se você perde a condição de segurado, ou seja, você deixa de contribuir por um lapso de tempo, você não consegue receber nenhum benefício do INSS. Entendeu? Ainda tem uma questão assim, você deixou de contribuir hoje. Então eu deixei de contribuir hoje, no mês que vem eu já não posso ter benefício. Não, não é assim. Ainda tem um período de graça, a porta da graça, né? Ainda tem um período de graça. De 12 a 24 meses varia esse período. Então você deixou de contribuir hoje, mês que vem eu preciso do benefício. Não, eu deixei de contribuir mês passado. Não, calma. Você ainda pode, mas assim, é uma tabelinha complexa, sabe? Aqui eu vi, que tem outros depende requisitos como ser segurado, período de graça. Alguém escreveu aí, É isso aí. A Diana, que é paciente, né, e advogada também, então ela também está bem por dentro. É isso aí, ela está por dentro, né? Então, se você ainda está no período de graça, ainda pode requerer os benefícios. Mas tem que tomar muito cuidado, né? Para não perder a condição de segurado do INSS. Muito bem, então vamos seguir aqui a nossa listinha. Para quem está entrando agora na live e não está entendendo nada, né, na live do Dr. Douglas, geralmente ele fala sobre câncer de mama, e a gente está falando aqui sobre INSS, sobre perícia, FGTS, e é sobre os direitos da mulher com câncer de mama, tá? Então, eu vou deixar essa live aqui salva depois, e depois, se você surgiu algum assunto ainda que você não viu aqui, a gente tenta responder numa próxima oportunidade, né, Marlon? Isso aí. Se você tiver alguma pergunta, a gente vai tentar encaixar a sua pergunta aqui, como o Marlon está vendo aqui nos nossos comentários, tá? Outra coisa, então a gente viu a diferença de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né? Então, se o processo administrativo ele não chega num consenso, digamos assim, é melhor, então, essa mulher procurar um advogado, né? Para ver todas essas questões e daí sim ela ter um embasamento, né? Exatamente. Muito bem. E outra dúvida que surgiu aqui é sobre... Sempre quando uma mulher vem acompanhada ao meu consultório, muitas vezes o homem, o marido, geralmente o marido, né? Ele entra com uma cara meio carrancuda, não entendendo muita coisa, assim, e eu sempre pergunto para ele, olha, senhor, como é que é o seu nome? Seu Paulo, por exemplo. Além de segurança, né, e além de motorista da senhora aqui, porque ele entrou com uma cara, assim, amarrada, né? O senhor também é marido dela? Não, ele se abre, né? Não, eu sou marido também. Além de tudo isso, eu sou marido. Mas alguns, muitas vezes, têm que... né, não tem outras pessoas para cuidar da esposa, ele tem que se ausentar muitas vezes ao trabalho, ele precisa realmente levá-la até o tratamento, né? Existe algum benefício, não um benefício para o esposo, mas eu digo assim, um período que ele pode se ausentar do trabalho para ficar com a esposa, ou é só aquele atestado talvez do dia, ou aquela declaração? E se isso tem diferença, por exemplo, dependendo do tipo de emprego, se é no privado, se é emprego público, como é que funciona isso? O acompanhante.
O acompanhante. Se ele é funcionário público de qualquer um dos três poderes, de qualquer das esferas, federal, estadual, municipal, ele tem o afastamento para licença, né? Tem uma licença do servidor para acompanhar doença do cônjuge, companheiro, pai, filho, padrasto, madrasta, enteado, enfim, quem viva sobre as suas expensas, quem seja seu dependente comprovado, tá? Ele tem que, ele colocou lá no registro funcional dele, eu tenho como dependentes quem? Fulano, 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 fulano. Se uma dessas pessoas está doente, ele pode se afastar para acompanhar essas pessoas. Pode ser por 60 dias consecutivos ou não, durante 12 meses. Então, no período de 12 meses, ele pode se afastar até 60 dias com remuneração. E não precisa ser os 60 dias corridos, tá? Se for, passou dos 60 dias, até 90 dias, então já é sem remuneração. Mas ele pode se afastar, ele tem esse direito a se afastar. Agora, caímos na esfera privada. CLT, quem é regido pela CLT, né? Nosso livrinho lá de 1942. Faltam algumas atualizações. Infelizmente, não tem previsão de afastamento na nossa CLT. Lá no artigo 473 da CLT, nós temos 11 hipóteses de afastamento. Alguma coisa eu lembro do direito do trabalho. Tem 11 hipóteses de afastamento. Tem de 2 dias, de 3 dias, tem... a gente chamava uma de licença nojo, né? Que era casamento, tinha várias coisas aí que o nomezinho dava nojo, né? Tem várias hipóteses de afastamento, mas infelizmente para acompanhamento de tratamento de saúde familiar, tratamento de saúde não existe. Isso aí, assim, precisava ser revisto, né? Com urgência precisava ser revisto isso, porque assim, óbvio que o servidor público não tem culpa nenhuma que ele pode ficar afastado até 90 dias a cada 12 meses para cuidar de alguém que ele ama, né? O que está errado é uma pessoa, um trabalhador comum, digamos assim, não poder ficar afastado. Porque não existe diferença entre a esposa do servidor que está com câncer de mama e a esposa do Barlo, que é empregado numa outra empresa e está com câncer de mama, né? Mas para reflexão. Existe desde 2012 já assim, movimentos bem fortes para tentar acrescentar um inciso lá. Então são 12, né, no 473, para acrescentar um só. Que dissesse isso. A proposição até era, vamos fazer igual para o servidor público? Né? Até 60 dias o INSS paga, por exemplo. E a partir disso até 90, daí não. Então, peraí, 60 você recebe, 30 se vira. Mas era uma forma, né, da pessoa acompanhar. Desde 2012. E nós conseguimos até hoje apenas discussões. Né? O que mais se gosta de fazer. Discute para cá, discute para lá, vamos aprovar, vai, volta. Mas, enfim, para quem é empregado, CLT, infelizmente, é o doutor que tem que fazer aquela declaração, se teve um dia... Do dia, né? Não é uma coisa definida. Assim, né? Não é uma coisa definida. Existe possibilidade de se pleitear na justiça, sabe? De se pleitear na justiça, mas é muito difícil de conseguir. Eu vi até hoje, foram 4 ou 5 casos de pessoas que conseguiram um chamado auxílio doença parental. Seria um parente conseguir o auxílio doença. Então, nesse caso da Leila, né, que fez esse questionamento, se não me engano. Nesse caso da Leila, o esposo, então, pleitearia esse auxílio doença parental. Não tem previsão na lei isso. Não tem previsão legal nenhuma. E os casos que eu vi eram bem específicos. Por exemplo, era uma mãe que precisava cuidar de uma criança de 4 anos que tinha câncer no rim. E foi lá no Rio Grande do Sul, em Carazinho, o juiz disse assim, não tem previsão legal, ele fez toda uma construção, né, através do Estatuto da Criança e Adolescente, da Constituição, mostrando que, viu, o que a gente está fazendo? Sim. Como é que nós vamos privar uma mãe de cuidar da filha? E aí foi
deferido o benefício para a mãe. Teve também no Distrito Federal, em Santa Catarina, e aí no tribunal, uma ou duas vezes que foi confirmado, sabe, essa decisão. Mas assim, olhando nos outros tribunais superiores, infelizmente, ainda a gente não tem isso. Então, doutor, vamos fazer uma ação, vamos entrar com uma ação para ter... Olha, é muito difícil. A situação tem que ser bem, assim, são situações bem peculiares, né, bem específicas, e, assim, eu não diria assim, não, vamos lá que vai dar certo, sabe? A minha política, assim, sempre foi, vamos ver como que a gente trabalha e já alertar, ó, é difícil, não é difícil, e nesse caso é bem complicado de conseguir. Mas, assim, há movimentos também, inclusive de institutos de advogados, sabe? Para ver se implementa também isso, para tentar uma alteração legislativa. E, bom, você que está aí no dia a dia pode dizer muito melhor do que eu que estou aqui desse lado, né? Que o quanto é necessário o apoio do segurança aí, né? Do Com certeza, né? É muito importante. E sim, continuando aqui o Instagram ele tem um tempo, então a gente vai ter que ser mais objetivo aqui lá, nas então perguntas das mulheres aqui, ó. A próxima pergunta eu vou ler a da Cláudia, que deu bem no time certo, Cláudia. Olha só, era bem a próxima pergunta nossa aqui. Paciente que fez mastectomia, vamos ampliar isso, pacientes com câncer de mama, né? Elas têm direitos na compra de automóveis e também os impostos incididos sobre os automóveis, se tem algum tipo de desconto em relação a isso, Marco? Automóvel tem direito a solicitar isenção de IPI, né? Ele pode requerer, né? A pessoa tem plena capacidade jurídica, está bem, mas fez a mastectomia. Não precisaria de um advogado para isso. Não, ela pode ir sozinha na Receita Federal, né? Mostra o veículo que ela quer comprar e pode fazer o requerimento. Vai ter lá no site da Receita o que é necessário, né? Aqui em Cascavel, por exemplo, tá fácil, né? Tem a Secretaria da Receita aqui e vai lá e vai ser avaliado se ela preenche todos os requisitos, que tem muitas normativas que vão mudando, né, a cada pouco, mas ela precisa ver se ela preenche os requisitos legais e pode pleitear, sim, com isenção de IPI. Ele mudou bastante, sabe? Antes, assim, era muito limitado, o carro tinha que ter 4 portas, tinha que ser 2.0, tinha que isso, tinha que aquilo, agora já está mais tranquilo, já pode ser um veículo apenas, fazer de fabricação nacional, né? Geralmente tem exigência. Mas assim, pro carro, tá? Se tu quiser um acessório e tal, que não é o original do carro, quer colocar um acessório mais, aí você paga IPI sobre o acessório. Outro cuidado que tem que ter, no mínimo 2 anos tem que ficar com o carro antes de passar para frente, antes de vender. Se você for vender em menos de 2 anos, para uma pessoa que não se enquadra em qualquer hipótese de isenção, que não é só para as pessoas que têm câncer, né? Essa isenção. Mas se você vender para uma pessoa que não se enquadra em qualquer hipótese de isenção, vai ter que pagar o tributo que foi dispensado. O vendedor paga. E ainda tem que cuidar. Pode pagar com multa, juros e correção, tudo como consta lá na legislação tributária. E tem, alguns perguntaram aqui, né? Acho que foi as características do carro, como isso muda muito, às vezes na lei, é bom olhar, né? Como está vigente agora, né? Exatamente. Às vezes automático, manual. Eu tive um amigo que ele tinha... isso aí se encaixa também para deficiências, né? Um amigo que não tinha... ele perdeu um braço. Aí, para ele, já não tinha nem conversa. Ou era automático ou nada. Já nem podia. Era o que estava na normativa. Depende do tipo de deficiência, é o tipo de carro que tem que ser, ou nesse caso da doença também, porque depende... eu acho que causa alguma limitação, pode causar também, né? Por exemplo, movimento de braço, enfim. Então, vai ter que ver. Nessas normativas vai dizer especificamente que carro tem que ser. E daí,
A Arte Terapia pergunta se tem, a Eliane, que precisa mudar a carteira, daí já não é na Receita, né? Daí uma outra situação Já que é com o Detran. no Detran, né? Isso, daí vai ter que ver que tipo de limitação que ela tem e dependendo do tipo de limitação que ela ficou depois da cirurgia, enfim, tratamento, aí ela vai ter que procurar o Detran. Uhum. E a questão do IPVA entra também no Detran aí? O IPVA na Secretaria o IPI, então, na Receita Federal, o IPVA como um imposto estadual, depende de cada Secretaria da Fazenda dos estados, tá? De cada estado. Então, você vai fazer o requerimento na Secretaria da Fazenda do estado. Vai mostrar qual é o problema que você tem, qual é a doença, enfim. E nas normativas da Secretaria da Fazenda vai ter as faixas e dizer que tipo de isenção que você tem. Ver se você se encaixa naqueles critérios. Tá? Na lei aqui do Paraná, a 14.260 de 2003, ela não tem assim, uma isenção específica quanto a pessoa com câncer, mas nada impede, naquela condição, tá com alguma limitação, enfim, que você vá lá e faça esse requerimento. Vai na Secretaria da Fazenda, então, do Estado. IPVA no Estado, IPI da União, né? Os impostos, cada ente com a sua competência nos impostos. Documentos, geralmente RG, CPF, CNH, que vai dizer, daí já na CNH já vai dizer que tipo de veículo, né? Se é adaptado ou não. Laudo da perícia médica do Detran, qual é o problema que a pessoa tem, a nota fiscal do veículo, o paciente tem que ter uma declaração também mostrando que ele não possui outro veículo que tenha essa isenção. Né? Daqui a pouco a pessoa tem 2, 3 casos que é isenção para todos. Não, vai conseguir para um só. Sim. É bem específico também. Sim. Mas assim, ó, sempre é necessário acompanhar como que estão as normativas, tá? Para aquela época. Sim. Tanto de qualquer uma das secretarias da União ou do Estado. É bem... E por falar em deslocamentos, aqui a gente vive numa cidade que é rodeada de pedágios. Existe alguma previsão assim para os pacientes solicitar a isenção do pedágio? Por exemplo, nós temos cidades aqui em volta, não dá 40 quilômetros e tem um pedágio que é quase R$15, eu acho que é a última vez que eu passei, né? Imagina se a mulher, por exemplo, fazendo radioterapia aqui na cidade de referência, indo todo dia, vai e volta, né? 40 quilômetros, não precisa dormir na outra cidade, muitas vezes é meia hora de carro. Mas isso no final do mês, né, indo e voltando todo dia, dá uma conta grande, né? Pesa. Consegue. No Paraná, inclusive, nós temos uma lei lá de 2015, 18.537 de 2015, foi aprovada concedendo isenção da tarifa de pedágio. O problema é o cumprimento, né? Eu não sei se alguém que está nos vendo aí, ouvindo, se já conseguiu essa isenção, né? Se está usufruindo disso, se pudesse até nos falar aí. Mas tem, tá? Existe. Deve comprovar, então, o tratamento de saúde fora do município e mostrar que na sua cidade não tem um tratamento similar àquele, né? Mostra lá qual é a periodicidade, isso aí o médico vai ser tranquilo, né? O hospital que ela faz o tratamento, enfim, vai mostrar quantos dias na semana ou no mês ela se desloca, de onde até onde ela se desloca, pega o laudo médico e vai fazer esse pedido também. Poderia ser direto na concessionária de pedágio, né? Faz um pedido administrativo na concessionária. Se não der, pode fazer uma reclamação no Departamento de Estradas e Rodagem do Estado, no DER, né? Que coordena, depende de onde que a pessoa vem, mas enfim, no Paraná, faz esse requerimento. E se não tiver jeito, como tudo que não tem jeito no administrativo, a gente faz chegar até o judiciário. Eu digo infelizmente, né? Porque que bom se pudesse resolver, mesmo que precisasse online, do advogado, né? Clicar ali. Que bom se fosse online. Tudo online. Sim. Infelizmente não é. Mas enfim, tem. Tá. Uhum. Quase todos os estados têm.
E aquelas pacientes, por exemplo, que têm que se deslocar e fazem, tem muitas que nos acompanham que fazem tratamento pelo SUS, por exemplo, e moram numa cidade menor e têm que ir se deslocar até uma cidade maior, por exemplo, para fazer quimioterapia, radioterapia, até mesmo tratamento completo, né? Qual que é a previsão, assim, já que essas mulheres, né, muitas vezes não têm recursos próprios, precisam de um auxílio, aonde que ela deve buscar esse auxílio, por exemplo? Olha só, nós temos desde 99 regulamentação disso. Né? Tem uma portaria SAS 55 de 99, que garante esse serviço assistencial, né? Para você fazer essa correria de um lugar para o outro. Ela pode envolver a garantia do transporte, da hospedagem, ajuda de custo para alimentação, né? Quando é indicado e concedido, exclusivamente para os pacientes, então, da rede pública e referenciada, né? Mas consegue, tá? Havendo indicação médica, pode conseguir também despesas para o acompanhante. Como você precisa ir requerer isso na secretaria do município de origem, o paciente mora em Miraguaí, minha querida Miraguaí, lá do Rio Grande do Sul. Eu vi que um amigo meu do Tenente Portela, que acabou de entrar aí. Pelo nome eu conheci. Vai na secretaria do município, né? E vai ver como é que funciona por lá. Para conseguir esse auxílio. E lembrando aqui da ajuda, agora eu vi também conhecidos entrando aqui, a Denise entrou aqui, ela é assistente social, né? Então, excelente. Geralmente você procura a assistente social da sua unidade básica de saúde ou aquela que tem referência, né, no seu município para fazer, muitas vezes, essa ajuda, porque, queira ou não, é complicado mexer com toda a burocracia, né? Então, as nossas assistentes sociais, elas têm um papel muito importante nisso, né, no Sistema Único de Saúde. E pelo menos aqui onde, né, eu moro, em Cascavel, a gente está muito bem auxiliado disso. Todas as unidades básicas de saúde têm assistentes sociais, existe uma rede de assistência social, né? Eu sei que isso não é, talvez, a realidade no Brasil todo, já que tem várias mulheres aqui que nos acompanham de outros lugares, né? Mas procure assistente social da Secretaria, então, Municipal de Saúde do seu município. Inclusive, muitas dessas informações que a gente está conversando aqui, as secretarias de assistência social têm, né, muitas dessas informações, conseguem, assim, dar uma orientação bem bacana. O trabalho é realmente excelente. Já indo para o encerramento, que eu acho que as nossas dúvidas, e o pessoal está bem tranquilo, né? Não estão fazendo muita pergunta aí no Instagram, então acho que é só os amigos mesmo que estão assistindo. Eu também acho. Imposto de renda, né? Esse ano teve uma coisa que, né, nunca aconteceu na história da Receita, né, Federal postergar, né, a entrega do imposto de renda à pessoa física, né? E a pessoa física, né, a mulher com câncer de mama, ela tem alguma isenção de imposto de renda e em que fase isso acontece, para quem que ela pede, né? Dependendo né, da renda, é um dinheirinho que pode, né, ajudar aí no tratamento, em vários custeios aí, né? Tem isenção relativa aos rendimentos, então, de aposentadoria, de reforma, de pensão. Se tem previdência privada, também tem isenção do imposto de renda. Pensão alimentícia, também tem a isenção do imposto de renda. E mesmo que a doença tenha sido diagnosticada depois da aposentadoria. Então, ela tinha aposentadoria, estava tendo desconto normalmente, e depois disso foi diagnosticada. Vai informar o INSS, se é o INSS que paga, depende de quem que é o ente pagador, né? Se é o INSS ou se é um público, vai informar, comprova lá por meio do laudo médico, laudo pericial, enfim, e então vai informar. Por que informa direto para o órgão? Porque ele já não vai mais reter o imposto de renda, né? Informou, ele vai ver, opa, realmente se encaixa aqui na
na legislação e já para de fazer a retenção do imposto de renda. Muito bem. Eu acho que a gente pontuou mais ou menos assim, né? É claro que é por cima, é mais para informar, muitas pessoas nem sabiam que talvez tinham algum desses direitos, né? Então, acho que foram esses, e se tiver alguma dúvida ainda, a gente pode tirar aqui. A Denise colocou aqui parabéns para a live, muito obrigado, Denise. Uma outra coisa também, e daí você até pode falar isso, né, Marla? Eu falo por mim muitas vezes, a gente prefere ir no médico, mas não prefere, não quer ir no advogado, né? Porque até eu. Tem um bloqueio. Às vezes um bloqueio, mas advogado não morde, né? Digamos assim, ele tá ali para te ajudar, assim como o médico tá ali para te ajudar nas situações relacionadas à saúde, o advogado tá ali para te orientar a respeito, né, do que a lei ela tem disponível, né, para te ajudar. Muitas vezes a gente só sabe o que a lei tem para nos tirar, digamos assim, os deveres, digamos assim, né? Exato. Mas, assim, na dúvida de tudo isso, né, procure seu advogado, né, procure ou assistente social, muitas vezes, que a gente comentou aqui também, ela tem muitas informações sobre isso, mas você pode consultar, não sei como é que a gente fala quando vai consultar com o advogado, é consulta mesmo? Consulta com o advogado. Consulte com o seu advogado. Exatamente. E o legal que eu acho, pelo que a gente está conversando aqui, mas acho que todas essas coisas aqui, acho que são 10 tópicos que a gente pontuou, todos eles você pode fazer sozinho, né? Se você entrar no site, baixar todos os formulários e tudo mais. Mas muitas vezes a economia de tempo e de dinheiro, queira ou não, né? De você saber aquilo que você realmente tem direito e saber ir no lugar certo, né? Você economizaria muito tempo e dinheiro indo direto a um advogado, né? No caso, assim como a medicina tem médicos especialistas em várias áreas, quem que seria o especialista, a área da advocacia que é especialista nesses direitos? Assim, existe alguma? Olha só, aí tem tantas áreas, né, misturadas, digamos assim. A questão dos benefícios, lá nós estamos falando do previdenciário, né? Daí um advogado especialista em direito previdenciário. Temos IPI, PVA, imposto de renda, já vamos partir para um tributarista. De repente, o que mais que nós temos aqui? Eu acho que essas duas áreas que mais vai pegar, assim, digamos. Né? Mas como são coisas que elas não são complexas, na verdade. Sim. Mesmo a questão previdenciária, você vai ver tanta documentação que você precisa disponibilizar, que acaba ficando, o trabalho do advogado acaba ficando facilitado, sabe? Laudo você tem que trazer, e aí depende do laudo, depende da forma como o médico traz o laudo, já vai ter uma grande informação que vem lá do próprio INSS, né? Por que foi negado, se você precisar de uma demanda judicial, por que negou, o que aconteceu. Então vem várias informações, mas claro, existem coisas que vão ser complexas, e se você procurar dentro daquela área, obviamente que a informação vai ser muito mais precisa, né? Muito mais precisa. Mas assim, agora a gente falou do processo bem rapidinho aqui, se a pessoa, como você disse, é bom buscar informação, buscar orientação no lugar certo. Pega um profissional que você confia, tá naquele momento de dificuldade. É isso aí. Então, assim, como procurar um advogado? Isso. Deixa eu fazer essa pergunta. Isso. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que confiar, mas eu não conheço ninguém. Viu? Como é que você procurou o médico? Me falaram que o doutor fulano... Vai por aí. Começa por aí, porque vão falar de quem é bom e quem não é tão bom assim. Não é verdade? Começa por aí. Vai lá, conversa, vê se você... Até da forma que a pessoa te tratou, do que o colega te tratou. Não gostei desse cara, porque eu achei que... Procura outro. Existem vários da mesma área. Então, procura um advogado que você converse com alguns. A gente chama isso na medicina que tenha empatia, né? Isso, que a pessoa, né? Tenha confiança, né? Procura alguém que você confia, outorga uma procuração
com poderes específicos para cuidar deste assunto. Não coloca o negócio lá para... às vezes a pessoa até procura a gente depois que aconteceu algum problema. Eu atendo muito direito empresarial, né? Então, cliente... Lá quando você começa a trabalhar com cliente, geralmente vem o processo que vem de fora e tal. Aí vem aquela procuração lá que dá poderes para o cara revirar a tua vida. Não é assim, né? O que eu quero? Eu quero tratar do auxílio-doença. Procuração específica para tratar do auxílio-doença. Aí o cara pode tratar daquilo ali. Preciso ver um negócio do IPI do carro, do IPVA, sabe? Procuração específica. Um profissional de confiança, procuração específica. Conversa com ele, pede informações. Mas assim, sem medo, tá? O cara, geralmente, assim, na 99% dos casos, vai querer fazer o negócio andar, funcionar, porque a nossa profissão também depende do boca a boca, né? Se é bom, se não é. Então vai querer fazer funcionar. E dos resultados, né? Dos resultados, exatamente. Antes, né? Exatamente. Outra coisa, uma informação bem rapidinha aqui sobre os processos, tá? Tanto na seara administrativa quanto na judicial, pessoa que tem câncer tem prioridade. Você vai apresentar um laudo do teu médico, vai juntar no processo administrativo ou judicial e tem prioridade de tramitação. Tem que fazer isso aí ser cumprido, tá? Se você está sozinho mesmo, sem advogado, lá na área administrativa, a gente costuma, às vezes, fala, vai para cima, né? Chega e mostra e fala, quero prioridade. Vai anotar lá na capa do teu processo, tem prioridade. No judicial, funciona muito bem. Funciona muito bem mesmo. Juntou tudo, vai uma tarjinha, processo todos eletrônicos, vai uma tarjinha lá para o processo, preferencial. Eu já trabalhei dentro de gabinete também de juiz, fui assessor de juiz aqui em Cascavel por algum tempo, 3, 4 anos, e assim, o processo prioritário, realmente ele tem prioridade, ele passa na frente. Ele sobe lá na caixinha da gente. É uma fila que funciona, geralmente. É uma fila que funciona. E é importante cobrar isso aí também. Né? Porque está precisando, tá? Você quer agilidade, é importante cobrar. Tá bom. Surgiram algumas perguntas aqui que eu já não sei, da Edileuza, por exemplo. Ó. Como que é feito o cálculo para o pagamento do benefício do INSS? Se é referente aos últimos salários ou pelo valor da contribuição? Isso, é uma média. É uma média, valor da contribuição, é uma média, né? Uma média das contribuições. Ele vai chegar, geralmente, assim, em 90% até 91% do valor do benefício que você receberia, tá? No caso dos auxílios, né? Do auxílio-doença aí. Então, mas é uma média de contribuições. No auxílio-doença, 90%, 91%. E para aposentadoria por invalidez, vai fazer também essa média das maiores contribuições, lá, 90% também, se não me falha a memória. E aí vai ser o salário que você vai receber. Mas aí também é um cálculo complexo, né? Teria que pegar, pelo que eu entendi, os extratos e tudo mais. Isso, exatamente. Se for no INSS, eles conseguem fornecer na hora. Na hora não, né? Porque tem aquele agendamento. Mas na hora que você for atendido, eles conseguem te informar. Sim. Qual é o valor que vai ficar de aposentadoria ou mesmo de auxílio-doença. Muito bem. Olha só, queremos outra live igual a essa. O assunto é muito extenso, realmente. Né? Realmente. A gente poderia quase que falar assim, vamos falar hoje só uma live de cada um, né? Dá para fazer hoje de previdenciário, hoje de... Dá para fazer certo. Mesmo. Então, Marlon, obrigado pela disponibilidade. Imagina. Tá? Olha, além da nossa amizade aí também, a competência profissional foi o motivo pelo qual eu te convidei, né? Obrigado. E eu agradeço a todas vocês e todos vocês também que estão assistindo, que eu vi alguns homens entrando aqui, né? Que começou a entrar no direito, né? Daí já os homens se interessaram aí. É legal isso. E a gente se vê, talvez marque aí uma outra live, né? Ou uma outra oportunidade para a gente tentar realmente, né, esmiuçar um pouquinho isso de uma maneira que fique mais atrativa e também objetiva para todo mundo. Não que não foi objetiva, mas acho que talvez se a gente tocasse alguns tópicos específicos, ia ser mais... As pessoas também iam se identificar mais, né? A Denise também está agradecendo aqui, a Márcia está batendo palminha. É muito legal isso.
E eu espero vocês, meninas e meninos, também na próxima quinta-feira. A Tati está dizendo que são os maridos que estão Os maridos. Próxima quinta-feira a gente vai se encontrar aqui, espero que sem travamentos, né, como aconteceu lá no YouTube. Eu acho que entrevista essa aqui vai ser a plataforma, né? Vai ser a ideal. Né? Não travou, deu tudo certo. Obrigado, Marlo. Boa noite. Boa noite, então, boa noite a todos. vocês todos. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.